Eu tenho que fazer uma explanação para um estudo aqui na casa que eu frequento e vou incluir também nesse DVD que eu irei enviar para vocês aí. É sobre provas e expiações, considerando principalmente que o nosso planeta ainda é de expiações e provas. Algumas pessoas, talvez por não estudarem séria, profunda e continuadamente o que nos sugere Kardec, entendem que a totalidade das encarnações havidas na Terra, vividas na Terra, por nós ou por quem quer que seja de expiações. Não, são de provas. As nossas encarnações, nós estamos no mundo de compreensão tal que são provas. Expiações é uma coisa, provas outras. Tanto no conceito quanto no outro. Tanto no conceito abstrato quanto no conceito concreto. Vamos falar de uma forma e, reitero, se houver dúvidas, questões são aceitas. Porque nós sempre somos estudiosos, estudantes e nada está completo para nós. Sempre precisamos ver de outra forma. Porque daqui a alguns anos, daqui a alguns meses, anos, etc., quando eu for ver sobre esse tema, eu terei uma visão diferente. Já terei compreendido a vida de uma outra forma e irei encontrar outras respostas. O que eu fui ontem, com o que eu sei hoje, não tem nada a ver. Hoje eu posso ser diferente de ontem. Isso a lei me permite. Amanhã eu posso ser diferente de hoje. Isso a lei me permite. Então não é porque eu falei ontem uma coisa que hoje eu não posso falar outra diferente. Eu posso mudar, assim como todos nós podemos mudar. Então vamos no conceito absoluto. Provações são situações escolhidas pelo espírito antes de encarnar, que se referem do presente para o futuro. São provas que ele vai cumprir, que se cumpridas lhe permitirão dar um passo à frente para o seu futuro. Expiações é algo que diz respeito ao passado para o presente. Não ocorre progresso espiritual nem intelectual nas expiações, porque ele está limpando o seu arcabouço espiritual do seu passado para o presente. É como se estivesse quitando. Lembrando uma questão que Kardec coloca aos espíritos, os espíritos respondem para ele que nessa situação a encarnação foi imposta como uma forma de expiação. Isso aí lhe servirá de instrumento de castigo. Ele não terá o livre-arbítrio. Na expiação absoluta, não terá não terá o livre-arbítrio e será um instrumento de castigo. Isto é uma expiação. Uma provação é algo que se dá do presente para o futuro. Algo que acontece com alguém que nos está próximo. É para mim uma expiação? Não. Expiação, quando nos acontece, ela ela vem de encontro ao nosso corpo material. E a provação vem de encontro às nossas necessidades morais.
Então, expiação é material, provação moral. Alguém que precisa desenvolver, provar sua capacidade de honestidade, por exemplo, vai ser posto à prova junto com algo que lhe dará a oportunidade de escolher ou não, se vai ou não abusar daquela situação e buscar para si benefícios, né? Sujando-se, mostrando-se desonesto ou não. Paciência, tolerância. Então, efeitos, situações, condições morais estão ligadas à provação. Toca o despertador, 6:30 da manhã, e alguém droga de despertador. Tem que enfrentar aquele ônibus cheio, aquele chefe chato, aquele trabalho. Isso é provação. Isso não é expiação. Outra coisa. Vocês estão vendo que eu estou sem óculos. Uns tempos atrás, meu óculos era 4,5 para poder enxergar. O que houve? Tinha catarata. Expiação? Aconteceu na matéria. Não, isso não é expiação. Isso é decorrência da qualidade frágil do corpo humano. Artrite, artrose, osteoporose, câncer de próstata, de mama, determinadas situações que envolvem o nosso corpo humano são decorrentes da qualidade em que geneticamente esse corpo está. Está tendo melhora? Claro. Febre amarela? Nada. Febre amarela é decorrência da qualidade de vida que nós estamos levando. Dengue, chikungunya, zika, quantos outros males já foram aí presentes e vão ser debelados? Poliomielite eu ouvi dizer que já foi debelada. Então faz parte da situação do nosso corpo humano. Mas a forma como nós nos comportamos ante a essas adversidades, aí está a provação, porque é moral. Agora, quando uma mãe, um pai, tem em seu lar um filho que já nasce envolto em convulsões, não consegue andar, não consegue falar, 2, 3, 4 anos, quando chega a 5 anos, o menino morre. Poxa, visível, foi uma expiação para aquela criança. Foi-lhe imposto aquele corpo onde não tinha liberdade para decidir sobre nada, mas era prova para os pais que tinham naquele filho uma chance de poder levar com sustentação. Havia tribos, havia tribos indígenas, de não sei de onde. Quando nascia uma criança, eles levavam para o rio e soltavam. Se boiasse, era bom, recolhiam. Ia ser um futuro guerreiro. Se afundasse, era para morrer. Nós já passamos dessa época. Não estamos mais nisso. Então, o comportamento dos pais ante determinados males que envolvem determinadas crianças que estão, digamos assim, acometidos de determinados males, em que tolhe a sua consciência, o seu livre-arbítrio, e lhe impõe nisso aí uma condição física em que lhes peça de realizar qualquer coisa, com calma, vamos analisar. É
é uma expiação. Agora eu tenho um filho adulto, por exemplo, um filho adulto, 20, 30, 40 anos, que se envolve, por exemplo, na bebida. Envolve abusando, usando além da conta. Quando abusa disso aí e comete coisas relativas àquele abuso e precisa ser e comete tal coisa que vai ser preso, é uma expiação? Não. Isso são consequências das suas decisões. O espírito é livre para escolher a prova que irá ter quando encarnar, mas é livre como encarnado para seguir ou não aquele caminho. Um pleno sábado. Alguém está lá num alto, fazendo um churrasco. Aí abusa da bebida. E dizem, se beber, não dirija. Mas ele, forte, confiante, pega o seu carro e desce o morro numa velocidade desenfreada, bate o carro num poste. Já contei isso. Bate o carro num poste e o poste entorta o carro, amassa sua perna e quebra sua perna. Expiação? Não. Não expiação. A prova vai ser como é que ele vai lidar com essa situação de ficar sem as pernas. E vai responder por isso. Leiam aquele texto que eu falei do juízo final do livro Depois da Morte do Leon Denis. Ele criou isso para ele. Ele teve a liberdade de fazer isso. Ninguém lhe imputou. Pode ser que tenha até amigos que tenham falado, não, você não está bom para dirigir, deixa eu levar para você. Não, eu sou machão, vou dirigir e tal, etc. E pronto. Então, vejam o fundo, não a forma. No fundo, vocês verão que a expiação, ela vai tolher o livre-arbítrio desses espíritos quando encarnam em corpos necessitados, física e moralmente. E praticamente, quase sempre, se não quase sempre, não sempre, serão provas para os pais. Alguns abandonam essas provas. Conheci mães que tinham filhos assim e relegavam os filhos lá para outros cuidarem. Como quem diz assim, veio esse traste e eu não posso. Num século aí na Idade Média e depois disso, quando nasciam crianças desse tipo, pela convenção das religiões tradicionais dizia, isso foi castigo de Deus. Quando os pais têm filhos desse tipo, isso é castigo de Deus. O que os pais faziam? Acorrentavam os filhos nos porões ou nos sótãos, para não mostrar para a sociedade que eles, pais, tiveram filhos dessa forma, para não serem taxados de culpados perante a lei de Deus. Hoje já é diferente. Gradativamente, veja, a sociedade vai mudando, vai começando a aceitar esses seres e envolvê-los em carinho, porque são seres que estão passando por situações terríveis de expiação. Os corpos não respondem, a consciência espiritual está aberta, principalmente quando esses corpos estão, digamos assim, numa espécie de letargia, o espírito está vivo e está sofrendo constrangimento. Isso diz Kardec. Constrangimento de nascer num corpo defeituoso como expiação, como punição pelo que eles praticaram em vidas anteriores. Provação não. Provação são situações sempre morais. Situações morais que nós vamos nos deparar, seja nas relações sociais, profissionais ou familiares. Batida num carro, 2 carros se batem. Aí já começa a discussão, um pega uma arma e atira o outro. Mas isso é consequência moral. Não é expiação o outro ter morrido.
Se outro morreu, eu não sei. Depois eles vão se ver. Mas a provação foram os dois se perderem na discussão besta por uma coisa material para realizarem, para tentarem resolver algo que material não dê às coisas materiais importância maior do que elas merecem. Quando fala em expiação de espírito, isso pode parecer para eles uma expiação moral como espírito. Quantos espíritos cita Kardec na questão 257? Sinto os vermes roerem-me os ossos. Poxa, ele não sente nada. Espírito não sente nada. Roer o osso, ele nem está ligado, ele nem tem corpo mais. Mas é um reflexo não, uma espécie de uma ressonância em função da forma como ele ainda se acha ligado ao corpo. E aquilo para ele dói. Dói porque parece marcar, está ligado ainda ao corpo e recebe os efeitos desta ação que ocorre na matéria e se transfere para o espírito. Então, relaxem, estudem com calma esse tema. Expiação refere-se sempre, no nosso caso, como encarnados, ao passado, aquilo que nós fizemos no passado. E por força desse feitio no passado, nós somos, de certa forma, oportunizados para encarnar em corpos humanos defeituosos, como uma espécie de castigo. Aí está a punição. Ela pode ser voluntária, assim como nós escolhemos as nossas provas, nós acharmos, né, do outro lado, eu quero escolher nascer numa expiação. Eu quero nascer com o meu membro inferior defeituoso, sem membro inferior, e ficar sempre numa cadeira de rodas, tal como aquele físico inglês. Mas tinha uma mente brilhante. Ele escolheu assim. Talvez por uma necessidade dele. Nós não podemos tomar o efeito pela causa. Lembre-se disso. O que é tomar efeito pela causa? Você nasceu sem a perna? Você esmagou a perna de outro. Você nasceu sem olho? Você furou o olho do outro. Você nasceu sem um braço? Você quebrou o braço do outro. Não existe isso dentro do processo de julgamento. Cada um escolhe o caminho que quer passar em função do seu arrependimento, em função da sua consciência. Aí sim, ele vai escolher. Porque, vamos considerar, 10 pessoas, acho que é um número bom, 10 pessoas cometem os 10 o mesmo crime. Aí, numa batida, os 10 são mortos. Aí vão para o lado de lá. Para onde vão? Segundo Kardec, vão para o mundo que lhes está afim. Pode não ser o mesmo os 10, cada um vai para um lugar diferente. Aí depois, passado tempo, passa tempo. Quanto tempo for necessário, começa a surgir neles um remorso pelo que fizeram. E desse remorso vem o arrependimento. Do arrependimento vem a consciência de que erraram. E dessa consciência de que erraram vem a necessidade de resgatar. Os 10 vão resgatar da mesma forma? Não. Provavelmente não, porque são espíritos diferentes. Um encontra uma forma que a consciência dele diz que está válido. Se eu escolher esta, eu vou me limpar ante aquele erro que eu cometi. Se eu escolher aquela, eu vou me limpar ante aquele erro que eu cometi. E assim por diante. Não podemos taxar, não devemos taxar. Se livros ditos espíritas dizem que pode tirar isso da sua cabeça. Não condicione esse fato, porque isso é impraticável. Não tem condições nunca de padronizar as situações de provas em função do passado. Você está casado com ele, é porque na outra existência você
fez isso para ele ou ele fez isso para você, por isso você tem que complementar. Nada disso. Não tem isso. Com quem eu estou hoje, eu posso nunca ter encontrado a existência anterior. Quem são meus filhos hoje podem nunca ter se encontrado, mas são da mesma relação. Ou vieram para me ensinar, ou vieram para eu ensiná-los, ou são da mesma relação. Não podemos tomar essa vida aqui como a vida geral, ampla, que é a vida espiritual. O que acontece aqui é o que acontece lá. Não, o que acontece lá é o que acontece aqui. Se eu escolhi essa existência, é porque aquilo me foi mais prático, desde que não feriu o grau de escolha e liberdade de outra pessoa. É desse jeito que nós devemos ter bom senso. Não tomar o efeito pela causa significa assim, não vamos pegar uma questão e dizer assim, é essa questão que vale. Não, vamos ler todas, vamos ler mais, vamos procurar onde tem mais questões que falam sobre isso. Vamos procurar mais oportunidade. Vocês, quando vão apressar alguma coisa para poderem comprar, algum bem material para poderem comprar, vão na loja, apressam, já vão e já compram? Não, eu pelo menos eu não sou assim. Eu vou em 3, 4. Aprendi na minha vida profissional que se eu não tivesse 5 orçamentos, eu não poderia definir qual deles fazer. Então eu vou, escolho aquilo que me agrade. Então, vou nessa questão, poxa, essa questão está me criando dúvida. Poxa, que dúvida? Dúvida essa. Vou noutra, vou procurar outra. Tem que achar uma forma de fazer com que o fundo seja coerente, não a forma. Se vocês apelarem pela forma, vai ser muito difícil ter o entendimento adequado do Espiritismo. Que Deus nos ilumine. Ilumine vocês todos e a paz dele esteja conosco. Muito obrigado. Os comentários que eu gostaria de fazer a partir de agora refere-se a um tema que eu já dei algumas pinceladas. Refere-se a provas e expiações. Este é um mundo de provas e expiações. Não há como negar isso. Ao observarmos a questão 101, ali veremos que espíritos de terceira ordem são aqueles em que a matéria domina o espírito. Quem de nós pode ter certeza que a matéria não nos domina? E, como continuação, fala-nos Kardec, tem intuição de Deus, mas não o compreendem. Mais à frente, ele vai nos dizer, pela pergunta que vai fazer aos espíritos, e obter a seguinte resposta: poderão ser felizes aqui nesse mundo, mas o máximo da sua felicidade será aquela que o mundo de expiações e provas poderá lhe oferecer. Então devemos buscar sempre a felicidade, mas nunca vai ser superior à capacidade desse mundo. Em gíria, não se tira leite de pedra. Então, se esse mundo pode oferecer isto, é isto que nós vamos obter. Mas temos que fazer esforço para conseguir esta condição. Não é cruzar os braços, não é imaginar, já que está ruim, vão deixar desta forma. Não, nós viemos, reencarnamos, a dificuldade para descermos o plano vibratório da condição de espíritos errantes para espíritos encarnados foi enorme. Pelo menos isso nos dizem os espíritos no livro dos espíritos. Então, para que nós deixemos de lado ou larguemos essa oportunidade, é assinar que nós somos espíritos preguiçosos. Lutemos contra isso. Dificuldade todos nós temos nas nossas relações familiares, seja com nosso cônjuge, pai, filho, irmão, irmã, nos nossos trabalhos, nas nossas relações profissionais com nossos chefes,
ou com os nossos subordinados, nas nossas relações sociais, né? Dentro de uma casa espírita, por exemplo, dentro das nossas outras atividades, sempre vamos encontrar, devamos agradecer à lei por isso, sempre vamos encontrar oportunidade para nos colocar à prova. É isso que necessitamos, porque se nós não tivermos essas oportunidades, nós estamos perdendo a nossa reencarnação. Então, essa oportunidade de encontrar, às vezes, uma filha que se droga e, às vezes, furta dinheiro para ir atrás da droga. Um filho que exagera, abusa na bebida, que periodicamente chega em casa machucado, quando não vai preso. Enfim, uma série de situações que nos envolvem são provas necessárias de condições de natureza moral que nos permite o nosso engrandecimento. Na parte relativa à lei da adoração, tem uma pergunta se podemos utilmente orar a Deus para que nossas provas sejam eliminadas. Mais ou menos os espíritos respondem assim: você acha que Deus é seu servil? A engenharia divina é maior do que supondes. Ele vai mudar as suas necessidades para atender e alterar o rumo das coisas. E não se esqueça, se você está nessa condição, é porque você pediu e dê graças a Deus por ter sido atendido. Estas situações que às vezes nós encontramos nesses 3 campos, familiar, social e profissional, devemos encarar e precisamos fazer esse esforço como oportunidades de aprendizado e de crescimento. Relegá-las é relegar a oportunidade que a lei está nos conferindo para que nós venhamos a crescer, inicialmente pelo conhecimento, posteriormente pela evolução. As provas, como dissemos anteriormente, são exclusivamente de natureza moral. Testar nossa paciência, resignação, humildade, tolerância, capacidade de relacionar. Tudo isso é fundamental para o nosso engrandecimento. Existe um exercício que, num desses cursos que eu citei anteriormente, que eu fui fazer em São Paulo, quando estava em São José dos Campos, que o coordenador assim dizia: peguemos uma folha, qualquer em branco, desculpa, essa aqui está escrito, e ponha do lado esquerdo tudo aquilo que você acha que é problema, que te envolve, que te azucrina, tudo aquilo que você gostaria de não ter, mesmo estando agora encarnado, apesar de ter escolhido como espírito. Mas coloque, cita ali, 1, 2, 3, 4, 10 coisas, quantas coisas você achar que te incomoda, cite ali, naquele lado esquerdo. E do lado direito, você vai citar, para aquela primeira coisa que você citou do lado esquerdo, o que você poderia fazer para não sentir aquele drama. É um problema de relacionamento com minha filha. O que eu deveria fazer para relacionar? Orar com mais intensidade a Deus, pedindo força ao meu espírito protetor para me ajudar nesses instantes. Enfim, pense naquilo que você gostaria que ocorresse e coloque desse lado de cá, né? Desse lado de cá, do lado direito da página, coloque aquilo que você gostaria que ocorresse e que você se comprometeria a fazer o esforço para realizar. Depois você pega a folha e corte no meio. Aquele lado onde você colocou os seus problemas,
amasse e jogue no lixo. Porque eles não são problemas. Eles vão se transformar em solução. Olhe do outro lado e comece a mudar a sua vida. Não é você, ao acordar, que atravessa e ao andar pela rua para fazer qualquer coisa, encontre alguém e comece o fuxico? A má língua, estimulando a discórdia, tendo inveja porque o vizinho aí comprou um carro 2.0 e o seu cônjuge ainda tem um Fusquinha 66. Se vocês duas entrarem naquele mesmo carro 2.0 e o carro bater e as duas vierem morrer, será a mesma coisa. De nada valeu. Então são as suas atitudes que vão fazer com que você passe a ter uma forma diferente de encarar aquele problema. Não pelo problema, mas pela solução. Vou atrás da solução. É igual eu estando caminhando numa determinada estrada e vejo uma bifurcação, uma esquerda ou outra direita. Para onde eu vou? Qual caminho eu vou seguir? Aí eu tomo a decisão de seguir a direita e sigo a direita. A decisão foi minha. Da mesma forma, a decisão para fazer as coisas que necessita nas suas provas será você, mas para o seu engrandecimento, não para se lastimar, não para transferir para outrem um problema que cabe a você solucionar. A solução você encontrou. Peça a Deus. Se você lembre lá no Livro dos Espíritos, se conhecêssemos de verdade a ação desses espíritos protetores, nós íamos, de certa forma, ter um pensamento diferente. Eles são sempre dispostos a nos intuir. Lembre-se, estamos na Terra porque necessitamos das provações que ela nos oferece. Mas não é por isso que vamos cruzar o braço e aceitar essas provações. Temos os nossos amigos a nos intuir, preciso de ajuda. Mas você quer mesmo ajuda? Eu não sei se eu contei aqui. Certa feita, quando reiniciamos os nossos estudos aqui na casa, bem ao lado, uma amiga, hoje ela até ri disso, trouxe, você não acha bonito, seu Monteiro? Me mostrou pegadas na areia. Lá no final tinha, foi aí que eu te carreguei no colo. Como se Jesus estivesse falando para aquele que estava em desespero. Eu falei, não, isso não existe. Jesus não vai te carregar. Seus amigos espirituais não vão lhe tirar de onde você encontra, se você não quiser. Vamos relembrar a questão, intervenção dos espíritos no mundo corpóreo, principalmente a 459 e a 466, quando nos diz, você quer fazer o mal? Pode ter certeza, vai ter um monte, quer falar mal da vida dos outros? Vai ter um monte de espírito ali instigar. Faça, faça, faça. Mas se você quiser resistir, vai ter o seu amigo espiritual lhe falar, olhe onde você está caminhando. Cuidado com suas provas. Isso é uma provação para você. Resista. Tenha confiança. Você vai sair vitorioso. E quando aprendermos gradativamente a vencer a essas situações, nós estamos fazendo aquilo que os espíritos nos sugerem, o esforço em dominar as más tendências, que são morais. Porque nascer com expiação é fácil, não tem livre-arbítrio. Tem alguém que vai cuidar da gente. E nós não temos culpa, apenas estamos pagando o passado. Mas a aprovação não. Vai nos dar oportunidade para crescer em relação ao futuro. Não esqueçamos disso. Que Deus nos abençoe.